Afinal, o que é o PEI, Plano de Ensino Individualizado, e quais as principais dúvidas do professor acerca deste instrumento que é tão importante para que a inclusão de fato aconteça? É sobre isso que nós vamos falar hoje, fique por aqui. Se essa é a sua primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Beatriz Araújo, sou pedagoga, especialista em desvios do desenvolvimento humano e atuo há mais de 20 anos na educação especial na perspectiva inclusiva e há mais de 10 anos no atendimento educacional especializado AEE voltado à pessoa com deficiência intelectual e síndrome de Down e sinais de transtorno do espectro do autismo. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é uma dúvida recorrente lá no meu perfil do Instagram inclusãopossível.oficial. E a partir de uma pergunta que veio da caixinha dos stories. O PEI é feito só para o aluno da sala de aula ou também para o AEE? Primeiro a gente precisa entender o que é o PEI e qual a sua real finalidade. Pensem comigo, se nós temos na nossa sala de aula um aluno com deficiência intelectual, com síndrome de Down, por exemplo, vocês concordam que nós precisamos saber mais sobre esse aluno, conhecer as suas reais habilidades, o que ele já tem construído, o que ele está a ponto de consolidar e também as suas fragilidades, quais são as principais dificuldades que ele apresenta, o seu estilo de aprendizagem, para entender melhor como caminhar e como planejar para a nossa sala de aula situações de aprendizagem contemplando também este aluno, porque é isso que é a inclusão? É aí que entra o PEI. O Plano de Ensino Individualizado, que também pode ser chamado de PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, e tem outras nomenclaturas que variam de região para região, nada mais é do que um instrumento que serve como uma medida de apoio individualizado ao aluno público-alvo da educação especial, assim como está previsto nos principais documentos legais. Quando pensamos na inclusão e nos propomos a fazer inclusão escolar, precisamos buscar formas de flexibilizar, adaptar o ensino para contemplar as reais necessidades dos nossos alunos e assim favorecer a sua efetiva aprendizagem na sala de aula comum. Então, o PEI é um poderoso instrumento. Se o PEI é tão necessário e tão demandado na sala de aula comum, por que tantos professores não fazem? Por desconhecimento, por falta de orientação, por falta de apoio para a elaboração desse documento, por não entender ainda a sua real importância. E voltando à nossa pergunta, será que existe um PEI para o aluno na sala de aula comum e outro para o AE, para o atendimento educacional especializado? Sabemos que o aluno público-alvo da educação especial ele tem direito ao atendimento educacional especializado, que é um atendimento complementar e não substitutivo à escola comum, que deve se dar no contraturno da sala de aula. Então, se o aluno estuda pela manhã, ele frequenta o AE à tarde, se ele estuda à tarde, ele frequenta o AE pela manhã. Esse atendimento educacional especializado é importante por quê? Porque ele vai trabalhar com habilidades específicas, o desenvolvimento de habilidades que servirão de lastro para que esse aluno possa aproveitar melhor das situações de aprendizagem que ele encontrar na sala de aula comum. Então, é lógico pensar que o professor do atendimento educacional especializado também tenha um plano individual para o seu aluno. E é isso que ocorre. São planos que têm diferenças e similaridades e que podem conversar, mas que não são idênticos. O professor da sala de aula comum não pode, por exemplo, pedir ao professor do AE que passe para ele o plano individual do aluno para que ele possa aplicá-lo na sua sala de aula, porque o professor da sala de aula comum trabalha com um currículo específico, que é o currículo escolar formal, enquanto que o professor do atendimento educacional especializado não trabalha com o currículo escolar. Ele trabalha, como disse, com habilidades específicas, com a eliminação ou minimização de barreiras para que esse aluno aprenda mais e melhor. Então, conversando, no diálogo, na troca de experiências e de informações, o professor do AE pode, por exemplo, explicar para o professor da sala de aula comum que aquele aluno que tem síndrome de Down, por exemplo, está sendo atendido na sua sala de recursos multifuncionais, no atendimento educacional especializado, ele aprende melhor com apoio visual. Para aprender matemática, ele vai precisar de um uso do material concreto, tampinhas, palitos,
de jogos que ajudem o aluno a compreender melhor os conceitos que são tão abstratos, que esse aluno ainda não construiu o conceito de número e vai precisar ser trabalhado nesse aspecto, ou ainda tem dificuldades em compreender o mecanismo da adição e vai ter que ser trabalhado nesse aspecto. Por quê? Porque o seu raciocínio lógico ainda está numa fase que não foi consolidada a aquisição dessa habilidade. A partir daí, o professor vai trabalhar na sala de aula comum, considerando essas orientações, preenchendo o seu plano de ensino individual, mas com foco nas aprendizagens escolares. Então, esse plano de ensino individualizado do professor da sala de aula comum, ele é preenchido pelo professor regente, ele é alimentado pelas informações que o professor regente obtém a partir da observação direta do aluno nas situações de aprendizagem que ele criou para esse aluno e para a sua sala como um todo, mas também pelas informações que ele vai obter do professor do AE, dos terapeutas que acompanham esse aluno. Então, se porventura ele tiver como ter acesso ao psicólogo que acompanha esse aluno, a um terapeuta ocupacional que acompanha esse aluno, a um fonoaudiólogo que acompanha esse aluno, isso também vai ajudar. E a família, que é uma fonte de informação importantíssima, não só de informação, mas de parceria. Quem já me acompanha lá no perfil do Instagram, inclusãopossível.oficial, sabe o quanto eu defendo a parceria entre escola e família para a efetivação da inclusão escolar. Aliás, se você ainda não me segue por lá, saindo daqui, vai lá e me segue no Instagram, ok? Então, a partir destas informações, o professor vai ter um perfil do seu aluno e vai elaborar os seus objetivos para o aluno de curto, médio e longo prazo. São esses objetivos e essas informações prévias que vão nortear o planejamento diário, semanal, quinzenal do professor para a sua sala, contemplando as necessidades também desse aluno, para que esse aluno possa de fato participar. Então, se ele vai fazer uma aula de um conteúdo específico, ele vai pensar que para este aluno, ele vai ter que fazer algumas flexibilizações. Esse aluno vai precisar de um apoio mais direto, esse aluno pode precisar de um material concreto, de um jogo específico que vai apoiar esse aluno na sua aprendizagem, de pistas visuais, de imagens. Então, tudo isso só vai acontecer a partir dessas informações que o professor vai ter compilado no plano de ensino individualizado. Então, o plano de ensino individualizado não é um documento de gaveta, não é um documento burocrático, é um documento vivo, um instrumento que vai facilitar a prática pedagógica com a perspectiva de incluir esse aluno da melhor forma possível. Por quê? Porque vai estar pautado nas suas reais necessidades, nas suas reais demandas e também nas suas potencialidades, nas suas preferências, no seu estilo de aprendizagem, nas habilidades que ele já tem construídas ou em processo. Ficou mais fácil de entender assim? Facilitou a compreensão de vocês? Vocês ainda têm dúvidas sobre o plano de ensino individualizado? Se tem, comentem aqui e comentem também se gostaram desse conteúdo, se agregou à prática de vocês. Compartilhem com aquela colega educadora que também tem dúvidas sobre o PEI. E continuem por aqui, se inscrevam no canal. É assim que a gente faz a inclusão acontecer, juntos com compartilhamento de saberes. Obrigada por todos os comentários que eu tenho recebido. Obrigado também pelos novos inscritos. E vamos fazer esse canal crescer. Inclusão é possível, sim. Eu acredito e tenho certeza que vocês também. Até a próxima!